A sessão está aberta. Quer se manifestar, doutor Paulo? Não. A sessão está aberta. Passemos ao pregão observado a ordem regimental. A doutora parece que quer se manifestar. Eu quero. Eu gostaria de registrar aqui um voto de louvor e de agradecimento ao desembargador Emerson pela crise que ele enfrentou pelo PJE. Continua ruim. Ele foi incansável. Porque, com a nossa adesão. E, principalmente na lista nossa. Olha, tem que ter muita paciência, sou um homem abnegado, né? A culpa foi de Brasília, mas todos esperamos que seja para melhor, mas um voto de louvor e o nosso agradecimento pela tenacidade, abnegação nesse momento de tanta crise. Parabéns. Adesão de todos nós. Adesão de todos. Agradeço, senhor presidente, a atribuição da função que me deram, né? Mas, de qualquer forma, agradeço o carinho da manifestação da desembargadora, dos colegas. E já que abriu essa oportunidade, eu até ia... Os senhores vão receber um e-mail, talvez de hoje para amanhã. Nós estamos com a versão 2.4.1, que é uma versão dessa mesma que nós já estamos, só que com as correções... Não. Já com as correções feitas e com algumas que ainda estão pendentes, questão de perito, algumas coisinhas que ainda estão... Até o doutor Leonac me passou uma questão da acessibilidade, eu olhei e disse que não mudaram nada, provavelmente deve ser um defeito, então que o acesso não está... da tecla 9 não está funcionando. Eu já até passei, eles estão conferindo lá para ver. Mas tem ele na casinha? Tem. Então, assim, mas o que eu quero dizer com nesse momento da 2.4.1 é que agora, aquela versão 2.4.0, eu tinha compulsoriamente um prazo para botar, sob pena até de restrição orçamentária para o tribunal. Então, como quer dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, eu não tinha por onde fugir. Já 2.4.1 eu não tenho esse prazo. E eu gostaria, né, na colaboração de todos, eu quero fazer uma homologação, que é o teste da versão, antes de colocar em funcionamento, a exaustão dessa vez. É óbvio que não vou cercar todos os problemas, mas aqueles mais graves que já derem para ser detectados de imediato, talvez a gente consiga cercar sem colocar, que a gente chama, em produção. Então, todos vão receber o e-mail, se os senhores puderem, dos gabinetes, nos auxiliarem nos testes. Os testes, quanto mais, se tiver muita gente, fica leve, porque a gente distribui aí uma meia dúzia, 10 testes para cá. Tem teste que dura 10, 15 minutos. Tem uns que são um pouco mais demorados. Mas vai receber toda a instrução da Secretaria do PJE, os mais complexos e mais técnicos, a gente fica com eles. Mas esses do dia a dia, vê se o painel X está funcionando, se ele apresenta defeito ou não. Se puderem nos colaborar conosco para evitar esse transtorno, né, ou minorar... Eu vou até propor aqui o prazo já sugerido pelo Tadeu de 365 dias úteis para instalar a próxima versão, porque outro desastre desse, eu não E também a recondução do doutor Emerson para uma próxima gestão. Se os senhores puderem nos ajudar, estaria bem. A doutora Márcia aqui fala, doutor Zé, me fala aí também que eu agradeço. Não vou falar, ela que fala. Passo a palavra para a senhora, pode falar. Eu recebi um ofício dela lá. Que recado, pode falar. Mas é por falta de oportunidade também, né? Eu também estou querendo agradecer ao doutor Emerson, que eu sei que diante daquele alvoroço, da demanda imensa que era, a gente mandou um ofício pedindo para solucionar 58 processos que estavam pendentes, e o atendimento do doutor Emerson e a atenção que ele deu à secretaria foi assim, como é que eu posso falar? Foi imediata, né? Então, tudo para agradecer mesmo, né? Então, foi imediata, proporcionou a solução daquele imediatamente. A tolerância e a paciência de todos. Mas nós estamos num mundo assim agitado, né? Porque antigamente a gente trabalhava com calma, com tranquilidade. Hoje, um segundo com o negócio atrás aqui, você já está estressado, né? Ainda bem que eu não tenho celular, não tenho essas coisas, então eu não me estresso com nada disso. Então, eu vou com calma. Mas vai ter no ano que vem. Vou não. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vai ter que vir conversar comigo aqui. Está aberta a porta lá toda hora, viu? Vai ficar aberto direto. Bom, nós vamos passar aqui o pregão, mas tem 2 processos que serão adiados. Um é então será adiado, e tem um outro que vai ser retirado de pauta. Vai ser retirado de pauta, parece que tem uma petição de acordo. A doutora Márcia vai apregoar ambos aqui.
que serão... Vou falar primeiro do embargo de declaração, que é o ED 10.320. Esse até o advogado está presente. Exatamente, o doutor Leiton Valas Mendes da Silva, pelo embargante, ele veio para assistir, então esse fica adiado para a próxima sessão. Está adiado para a próxima sessão esse dia, viu? Viu? O segundo processo a ser retirado de pauta é da sala das 14h05, ação rescisória 10.700, desembargador excelentíssimo Paulo Chaves Correia Filho. Neste, as partes apresentaram a petição de um acordo. Foi não. Então isso fica retirado de pauta. E podemos continuar, então. Tudo bem. Observada a ordem regimental. Agora, a sala do vinculado, o doutor Luiz Felipe está de férias, tem preferência regimental. Já falei com ele, se ele quisesse vir, nós não julgava aqui, não precisava não, já está tudo votado aqui eletronicamente, nós vamos começar a implantar uns negócios assim, sabe? Mas ele disse que mora logo ali. Ele gosta de vir aí. Ele gosta de vir. Dá uma preferência. Doutor. Pois não. Sala das 14 horas, ação rescisória 10.978, relator desembargador Luiz Felipe Lopes Bozon, autor Marcos Amaro da Costa e ré Usina Delta S.A. Presente para sustentação oral, doutora Natália Xavier Cunha, pela ré. Pela ré. Doutor Bozon, por favor, desembargador Bozon. Conclusão. Presidente, eu estou julgando improcedente a ação com custas pelo autor isento por pobre no sentido legal. Pois não, a senhora fala pela ré. Então a senhora aguarda, tem divergência, não há divergência, fica prejudicada a sustentação, ok? Obrigada, Unanimidade. excelência. Boa tarde, Claro. bom trabalho. Pois Eu não, peço claro. licença, presidente. Pois não? Não. Próximo. Bom, agora a gente vai sair dessa sala. Sala das 14h10. 14h10, não. 14h10 agravo. Não, 14 e 10 é MPT. As 10 não grava, Ministério Público. É o meu. 14h15. Ministério Público, 1410 Não, é 14h15. 14 Perdão. 12 15. Não, 1415 já grava. 14h15. É o agravo regimental 11.125, relator excelentíssimo, desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes, Cadê o Rosseto? autor Joaquim Hélio da Silva e outros, e ré Vale S.A. e outros. O processo foi retirado da pauta do dia 13 de junho, tendo em vista a ausência do excelentíssimo desembargador relator. Tá, esse não tem sustentação. Tem Distância? sustentação oral Lá do pelos Dr. agravantes, Hudson, lá? doutor Hudson. Vai Valadares. Já está. Doutor Hudson, o senhor está nos ouvindo bem, doutor? Perfeitamente, excelente. Tá, uma boa tarde, viu? Eu vou passar a palavra aqui para o relator aqui, vamos ver como é que vai prosseguir. Bueno, trata-se de um agravo regimental contra uma decisão minha monocrática, no sentido de entender que indeferia a petição inicial em razão de ausência do depósito prévio. E além disso, a requerente postulou a benesse da justiça gratuita, mas, no entanto, não comprovou a insuficiência de recursos para fazer o pagamento desse preparo. Então, eu estou conhecendo o agravo regimental e, no mérito, negando-lhe provimento, mantendo a decisão agravada. Pois não. Doutor Hudson, concedo da palavra, só esclarecendo que o prazo para sustentação e agravo é de 5 minutos. Pois não? O senhor tem a palavra. Excelentíssimos desembargadores, vamos direto então ao ponto, tendo em vista o escasso tempo. Tá bom, 5 minutos. O primeiro ponto aí, no nosso entendimento, é que houve uma omissão na prestação jurisdicional. Nós levantamos a questão porque os autores já haviam tido assistência judiciária deferida no processo original e nenhuma situação justifica que eles tivessem mudado de patamar financeiro. Desta forma, parece-me que o caso deles comportaria esse deferimento. Na verdade,
são pessoas aposentados e pensionistas com poucas condições econômico-financeiras, na verdade, muito sacrificados com problemas de saúde. Daí nós entendemos que essa declaração deles de que eram pobres no sentido da lei devem ser aceitas para efeito de deferimento da assistência judiciária. Caso assim não entenda, houve uma omissão do digno relator na análise da base de cálculo do depósito prévio. Ao contrário do que disse Sua Excelência aí, o depósito prévio foi feito. Inclusive foi feito por nós, o advogado presente, tendo em vista que, para não se perder mais tempo, nós demonstramos no processo que o doutor Oswaldo Tadeu incluiu nos cálculos do depósito prévio o valor que não estava na execução. O valor era R$ 6.688,25, mas desses 6.143 era de honorários do perito do processo principal, de maneira que, dos exequentes ou dos autores dessa ação rescisória, a execução naquele momento era de R$ 499,92. A instrução normativa do TST, que trata do assunto, a 31/2007, que ainda normatiza a questão, ela é clara no sentido que é 20% da execução que se pretende rescindir a decisão. E, nesse caso, o valor foi depositado, está nos autos, e o valor é corrigido, se refere a essa base de cálculo de R$ 499,92, que é o valor que sobejou na execução principal e objeto de discussão. Nós pedimos a Vossas Excelências, eminentes desembargadores, que atentem para duas questões. Houve claramente uma erronia material na base de cálculo, não está se discutindo honorários periciais, esse valor não pode comportar para a ação rescisória, e, por fim, nós também pedimos para atentar que a assistência judiciária é uma garantia do direito, caso se entenda que não há essa erronia material. É o que pedimos e esperamos deferimento. Esclarecido. Estou verificando aqui que havia uma divergência da doutora Rosemary, parece que ela retirou essa divergência, se não me engano. Também ela não está presente. Doutora Amaral Lúcia fez uma divergência. Doutora Amaral Lúcia? A minha divergência está constando do provimento presente agravo regimental, com fulcro da interpretação praticada pelo corrente TST, na súmula 463, que eu transcrevo. A apresentação foi ajuizada em 18 de agosto de 2017. Procuradores autores, pessoas físicas, possuem na procuração que lhe foi otorgado os poderes específicos para requerer a justiça gratuita, com fulcro no artigo 105 do CPC. Como exemplo, o inscrevimento folhas 24 do arquivo em PDF em ordem crescente, ID 57 e ADD 5. E o pedido da concessão da benesse foi formulado na inicial. Portanto, subsume-se a hipótese dos autos a exata interpretação pacificada pelo corrente TST no item 1 da súmula 463. Assim, daria provimento ao presente agravo regimental para conceder aos autores os benefícios da justiça gratuita, isentando-os, portanto, da obrigação de realizar o depósito prévio. Ok. Vou colher os votos. Doutor Júlio. Estou com a divergência. Divergência, doutora Camila. Não, doutor Emerson. Doutor Emerson, é porque está junto do doutor Júlio. Tá, né? mas ele é mais antigo. Divergência, doutora Camila. Com a divergência também da Divergência, Tomás doutor Mavênia. Paulo. Divergência. Doutor Ianaco, divergência também? Não. Vou ficar com a divergência também. Doutor Milton. Com o relator. Relator. Doutor Oswaldo é o relator. Doutor Danilo. Relator. Doutor. Divergência, presidente. Divergência. Quem falou que divergência? Divergência, Pé? doutor. Divergência. Peraí. Tá, não, pode ir, depois eu falo, professor. Doutor Divergência. Vitor. Com divergência também. Divergência. Então ficaram com o relator, além do relator, o doutor Milton e Doutor Danilo. o doutor Danilo ficou com a divergência. Ficou com o relator também? Relator. Acho que são os três, né? Os três, isso. Então, eu proclamo que, por maioria, vencidos o relator, o doutor Milton e o doutor Danilo, a turma, por maioria, deu provimento ao agravo para conceder aos agravantes os benefícios da justiça gratuita, da gratuidade judiciária, isentando-os do pagamento do depósito prévio. Então, o processo, quer dizer, com isso, a ação rescisória voltará ao seu caminhamento normal.
A doutora, eu não sei como é que faz com isso, porque tem que fazer adequação, porque isso não pode ser Não, redistribuído. eu não me... Porque tem, não é esse negócio de... Ele só faz a proposição. Vencido, ele redige o acordo. Pois é, porque eletrônico aqui o negócio não tem jeito de... Não tem problema, então não, o doutor eu Oswaldo adendo. Tadeu vai fazer a adequação do voto em função Inclusive, eu tive uma matéria no pleno, que até teve um agravo lá, que eu fui relator. Entraram com o embargo, declaração, que arguindo a nulidade do julgamento, dizendo que eu não poderia realmente pode depois, mudar se de for, cada- participar do julgamento do agravo. Eu só trago a proposta para a solução, submeto ao julgamento, dou a colheita do voto, que resultado do julgamento eu redijo o acordo segundo o Certo. entendimento da maioria. Isso. É isso mesmo. Mas o regimento está assim mesmo. É porque não tem jeito também Ele nem pode constar ele como votante, o relator. Ele não é votante? Não. Pelo regimento interno, não. Do regimento interno nosso atual? Então não pode. Ele não vota. O relator... Nós sempre por exemplo, registramos dessa forma, o regimento fala. mas esse regimento Depois tá- desse embargo, esse regimento foi- tá Nós mudado. sempre fazemos assim, né? A gente Mas faz, depois mas- desse embargo Não, conta declaratório, como aí eu dei vencido. provimento ao embargo, dei efeito modificativo, dizer que eu não votei, mas assim mesmo Mas prevaleceu. o agravo regimental, Alterou o resultado que deu. nós viemos... O relator traz A certidão, traz a a proposta. decisão, nem proposta de voto ele faz. Ele traz a decisão, votei assim. E aí nós Aí eu- decidimos. Mas Quem isso for, Aí do quem resultado encabeçar. ele, ele faz o voto. Se for mantida a acordo. decisão, ele redige Embargo um acordo declaratório sem da nem mesma votar. forma? Eu nunca vi um negócio Não, eu tenho que ver... vota, mas redige o acordo. Bom, é porque surgiu essa discussão, eu tenho que olhar o Ele traz regimento uma inteiro. proposta de voto, mas ele Quem que está na comissão de regimento? É bom mexer. não tem agora, na próxima sessão. Não é o processo eletrônico, é o regimento. Pois é, É o aí, regimento. Isso é uma Deixa eu ver aqui. Temos que seguir o regimento, acho que não faz isso, não. O regimento foi, inclusive, Eu fui adequado surpreendido. para se adequar ao Pois é, PJE. porque o regimento anterior é o seguinte, Isso. o relator do agravo agravo regimental, ele não participava do julgamento. Distribuía-se para outro, ele nem participava do julgamento, Mas simplesmente não aí, participava. isso aí dava um problema. Dava problema, dava trabalho. Sim, né, agora Antônio? com o PJE não tem dava jeito. trabalho. De jeito tem. Só que dá trabalho. Então, para facilitar a coisa, Ah, entendi. falou, então você traz para cá e aqui decide e depois resolve. Pois é, quem mas vai eu ser. acho que o regimento interno não foi adequado para isso, não. Não, mas foi adequado nesses termos. Não, parece que não. Acho que não. eu acho que A gente tem feito nem tenho assim, ele você traz, vota normal e tudo, né? A mesma, a gente, Não tem problema, eu vou redigir o voto. Sim, não há dúvida, nós estamos só discutindo porque surgiu essa discussão, porque também eu me lembro, quando surgiu essa discussão, foi lá na primeira SDI, eu até sugeri que Mas isso fizesse tá no dessa regimento forma, ou tá no- da mesma forma que acontece Tá vendo? com o agravo do interno. PJE. O agravo interno você Não, é no- traz e acho que é o vota. regimento. Senhor presidente, Achou ali? acabei de abrir o regimento, ele não foi alterado. Artigo 167. O agravo será interposto perante a autoridade que proferiu a decisão Que não participa. agravada, que não modificando, determinará a sua distribuição. Como Continua- o PJE não consegue, Continua dessa faz o forma. próprio Então, relator. essa questão surgiu lá na primeira SDI, Deixa eu Tá ver aqui. uma versão. viu, Danilo? É uma adaptação do sistema. Essa sessão, não, lá na SDI surgiu, a primeira vez que surgiu essa questão lá, e nós decidimos o seguinte, vamos fazer da forma do agravo interno, que você vota, você participa e vota e faz tudo, traz e vota. Então nós estamos seguindo, sempre estamos seguindo o agravo interno. Hoje, a primeira vez, depois de quantos anos isso, é que surgiu levantar essa questão. Mas o regimento interno pode ser que agora, com a nova versão do regimento, mude, mas ele continuou desse jeito. Mas, independentemente disso, doutor Oswaldo, doutor Oswaldo será vai redigir normalmente e ficará vencido. Mas Tem um fica ato com votação. regimental à isso é parte. instrução da Pato a resolução. parte. Não estou lembrando, ele é regulamentado a Mas parte. nós lembrar um temos- número nós aqui, temos que mas dar eu o nosso vou- regimento. Teve essa alteração. Parece que a doutora Márcia está me Eu acho que dizendo foi aqui que 2008, isso foi uma instrução do CNJ. É uma Não, instrução mas do acho que tem um CNJ ato regimental nosso que cuida com só regimento com o PJE. com relação a essa questão. Não mudou, mas tem um ato regimental à parte. É, eu não sei. Não sei. Eu também lembro não que sei. No Bom, ED eu vou trazer o ED. mas nós estamos seguindo isso aí. Bom, de Tem um qualquer fundamento. forma, então eu proclamo dessa forma que eu já proclamei, doutor Oswaldo vai ser o redator. Tá. Entendeu perfeitamente, né, doutor? Perfeitamente, excelente. Pois não, Muito então tá bom. obrigado Um e abraço. Boa tarde a Ó, todos. boa tarde. Vou constar Próximo. da decisão O próximo que eu não fui vencido. é o processo agravo regimental 10779, na mesma sala ainda. Relator excelentíssimo, desembargador Luiz Antônio de Paulo Lenaco, não tem Qual sala que é? sustentação.
É só na mesma sala. Não tem sustentação e não tem divergência. Não. Proclamo que esse agravo foi decidido por unanimidade. Próximo. Mas eu ainda não cheguei Então, na agora próxima. vamos abrir a sala do MP. MP. Vamos lá no MP, na sala. Sim. É, Pode votar e sem eu nem ver o projeto. MP. Quem que é? Deixa eu ver o que é isso aqui. Talvez eu tenha errado. Deixa eu só abrir o meu aqui, que eu abri. É o processo ação rescisória 10.353, autor Ministério Público do Trabalho, réus, Só Pedras Patrocínio Limitado e outros. Doutora Maria Amélia. Deixa eu só um minutinho. Deixa eu ver aqui, doutor Danilo. Senhor presidente, o admitação rescisória julga improcedentes os pedidos. Tá, julgando improcedente. Custas isento. Doutora Maria Amélia, do MP, tem a palavra, por favor. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo relator, douta sessão. Esse caso, o Ministério Público do Trabalho, em razão de uma denúncia da vara de patrocínio, entrou com uma ação rescisória baseada no artigo 966.3, que eu leio. Resultar de dolo, a decisão de mérito transitada em julgada pode ser rescindida. Resultar de dolo ou coação. Não seria, no caso, coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, e lhes digo por quê. Mas ainda, de simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. O Ministério Público entende que houve, no caso, simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. Por quê? Em 27 de janeiro de 2017, os empregados da empresa, a empresa se chama Só Pedras Patrocínio Limitada, a sócia da ré, Tatiana, e a advogada da empresa, Angélica, convocaram e chamaram todos os empregados, disseram da condição sofrível que a empresa passava naquele momento, janeiro de 2017, e junto com um advogado que estava presente, André Luiz da Rocha Barreira, indicaram aquele advogado para ajuizarem respectivas ações para os trabalhadores que assim o quisessem. E pelo menos 2 desses trabalhadores, que são os réus nesta ação também, que são José Nunes Marques e Carlos Alberto Gonçalves, esses 2 entendem que as ações, os ajuizamentos das ações, foram simulados, porque eles não conheciam o advogado indicado pela empresa, que esse advogado, André Luiz da Rocha Barreira, foi indicado na reunião de empresa. Ele, por exemplo, ambos os reclamantes em ações individuais não reconheciam o advogado, e o advogado compareceu para Carlos Alberto, por exemplo, ele pleiteou um valor de R$ 75.661,42. E o acordo foi negociado em meros 7.450, 12 parcelas de R$ 620. Vejam, vossas excelências, que o direito constituído desse réu, Carlos Alberto Gonçalves, era realmente de 75 mil. Foi reivindicado corretamente. E ao fazer um acordo em conluio, não estou dizendo que foi coação, estou dizendo que foi uma colusão. Por que fraudou a lei? Porque se fizesse um acordo de 75 mil, a contribuição seria maior, os ônus impostos seriam maiores, mas foi de 10% do valor pleiteado. Esse é um caso. O José Nunes Marques, também o advogado dele, era o André Luiz da Rocha Barreira, indicado na reunião de 27 de janeiro de 17. O advogado da ré era um sócio da advogada da ré, Angélica. Um advogado era Carlos Antônio da Silva, que foi sócio da advogada da empresa. O pedido desse réu foi de R$ 84.291. O acordo na primeira audiência
sem qualquer defesa da empresa, foi 12.849 em dação de pagamento em granizo e máquinas, com extinção do contrato de trabalho. Então, o Ministério Público entendeu que houve realmente simulação e colusão das partes para fraudar a lei, não com ação. Eles não foram coagidos, mas a eles foi indicado um advogado que era indicado pela empresa e pela advogada da empresa e que sequer conheciam. Então, passo ao conhecimento desta douta sessão de dissídios individuais para análise se aprova, referendo ou não, uma colusão das partes, com todo respeito. Pois não. Doutor Danilo, o senhor quer se manifestar? Você tem a palavra, Senhor presidente, não obstante sempre brilhante exposição, doutora, eu faço o relato dos fatos aqui, parte da premissa de que houve essa simulação. No entanto, o que ocorreu foi uma oferta para todos os empregados. E em mais de 20 empregados, quer dizer, quase 98%, eles não aceitaram essa oferta e entraram com ações individuais. 2 aceitaram uma proposta, partindo do pressuposto que isso ocorreu mesmo que a proposta, porque a reclamada nega, né? Não se pode, nesse caso, entender como uma simulação, porque não há fraude à lei. Então, eu faço essa exposição, relato todos os depoimentos e mantenho minha proposta de voto, senhor presidente. O doutor Danilo mantém a proposta, a divergência. Eu acho interessante o seguinte, esse advogado também, se foi tudo de acordo, não devia pedir 80, fazer acordo ele devia pedir uns 15, né? Para fazer um acordo ali, para ficar uma coisa mais razoável. Mas é só um comentário. Para que isso? Bom, então, data vênia por unanimidade, data vênia da sustentação da doutora Maria Amélia, do Ministério Público. Unânime, próximo. Agora a gente vai para a sala do plenário. Pois não. De todas as ações rescisórias. Sala das 14h05, sala ação rescisória. Pois não. Sala das 14h05, primeiro processo é o número 8 da pauta. Relator excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo Carmo, autora Maria José Fortes Álvares da Silva e ré Maria Raimunda Marques Menezes. Presente para sustentação oral Tamara Santos Pena Magalhães pela autora e Tiago Rocha Santos pela ré. Número 8 da pauta, já está na tela. Maria José Fortes. 0038. 113389. Exatamente. Só um minutinho. Doutor Júlio, por favor, a conclusão. Perfeitamente, excelência. Eu admito a ação rescisória e rejeito as preliminares suscitadas pela ré. No mérito, eu julgo procedente o pedido de corte rescisório, uma vez caracterizado o permissivo legal, inciso 5 do artigo 966 do CPC, para desconstituir a decisão homologatória de acordo proferida nos autos da ação trabalhista originária, cujo número eu menciono aqui, oriunda da 2ª Vara de Trabalho de Betim, e em juízo rescisório, extingo o processo subjacente sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485-6 do CPC. Mantenho, em consequência, a tutela de urgência, deferida nos termos da decisão anexada, cujo número eu reporto, até o trânsito em julgado da presente rescisória. Sucumbente à ré no pleito rescisório, é de sua responsabilidade o pagamento da verba honorária, no importe de 10% do valor da causa, nos termos da súmula 219.2 do colênio TST e do artigo 85 do Código de Processo Civil, em prol do autor, com exigibilidade suspensa, nos termos do parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT. Custas no importe de R$ 700 pela ré, calculada sobre R$ 35.000, valor atribuído à causa na inicial, isenta por ser beneficiária da justiça gratuita. A senhora é da autora. Só quer aguardar a divergência ou eu passo a palavra depois? Eu gostaria de aguardar a eventual divergência então eu passo e gostaria de prazo para o subestabelecimento. Juntar subestabelecimento, perfeitamente. Eu passo a palavra para o adversário, o ex-adversário. Então, esse aqui mantém. Boa tarde a todos. palavra, pois não. Cumprimentar a todos, o presidente da sessão. Excelências, gostaria, data máxima vênia, de divergir
do voto do ilustre relator. Veja bem, Excelências, trata-se aqui de uma ação rescisória que visa rescindir uma ação trabalhista, a qual se fundamenta que houve dolo por parte da hora ré, sobre o significado de que ela saberia da condição de interditada da autora e que tirou proveito dessa situação. É necessário frisar, Excelências, que em momento algum a reclamante, no processo principal, tinha conhecimento da ação de interdição pela qual passava a autora, a reclamada. A própria reclamada, pelo que consta dos autos da ação rescisória, ID 6E6D8ED, da página 80, se mostrou surpresa quando do estudo social realizado com ela pela ação de interdição a qual ela vinha sofrendo. Então, se nem a própria reclamada tinha conhecimento, o que dirá a reclamante, que era uma simples empregada dela, né? E aí, nesse sentido, eu peço uma atenção. Trata-se de empregada doméstica com pouca ou nenhum conhecimento. Se for perguntar para ela o que é uma interdição, ela não vai saber. Então, o dolo, nesse caso aí, que fundamenta a ação rescisória, cai por terra. Interessante frisar também, Excelências, que a reclamante, hora ré, simplesmente pleiteou o recebimento das verbas das quais tinha direito. É fato incontroverso nos dois processos, tanto no principal como na ação rescisória, que houve a relação de emprego. A ação principal trabalhista se deu para quê? Para o reconhecimento do vínculo, o que é incontroverso, recebimento de salários atrasados e verbas rescisórias. Isso é incontroverso. Então, não existe dolo nesse sentido. Por essa razão, a ação rescisória deveria ser extinta. Porém, vamos imaginar que se chega a análise de mérito da ação rescisória. Se encontra presente nos autos, e está bastante explicado, que o acordo realizado na Justiça do Trabalho, lá na ação principal, foi feito antes da tutela provisória deferida na ação de interdição. Ou seja, foi realizado um acordo com a reclamada no dia 20 de nove de 2017. A curatela provisória da ação de interdição se deu no dia 18 de 10 de 2017, ou seja, quase um mês após o acordo realizado na Justiça do Trabalho. Então, quer dizer, a ação de interdição, o efeito, como é de conhecimento de Vossas Excelências, é ex nunc. Ele é futuro e retroativo. Então, não se pode, baseado em uma interdição, anular um acordo realizado antes dessa. E causa muita estranheza, e Vossas Excelências devem estar cientes disso, que a reclamada na ação principal fez o acordo, realizou o acordo, e isso é um dos argumentos utilizados pela autora, sozinha. Ora, se uma pessoa já está em processo de interdição, por não conseguir controlar seus gastos, por ser pródiga, como que uma pessoa, nessa condição de saúde, comparece a uma justiça para fazer um acordo perante um juiz do trabalho sozinha? Já que ela estava em processo de interdição, o correto seria que alguém a acompanhasse. E digo além, trata-se de relação de doméstico. A relação de doméstico, ela não é só entre empregado e patroa, é entre empregado e família. Então, por esse prisma também, na análise de mérito, não se deve dar guarida da ação rescisória. Para finalizar, Excelência, caso Vossas Excelências entendam que
a ação rescisória merece prosperar, não vai haver nenhum resultado prático nisso. Veja bem, a ação principal, caso seja anulada, visava o reconhecimento de vínculo e o recebimento de verbas rescisórias. O valor da ação principal ultrapassou os R$200 mil. O acordo realizado, o qual se visa anular, foi de R$35 mil, o qual, hoje, com multa e juros, ultrapassou o valor de R$70 mil. Mas o valor principal, na data do acordo, foi de R$35 mil. Um valor pouco superior a 10% do valor da ação. Caso se anule a ação principal, a única coisa que vai acontecer vai ser protelar o direito de receber as verbas trabalhistas por parte da ré. Verbas essas que têm caráter alimentar, que todos nós sabemos que, para uma pessoa que é doméstica, vem fazendo falta há mais de 3 anos que ela está sem receber esse valor. Então, peço vênia a Vossa Excelência para que tenham atenção neste ponto. E, por fim, para que a jurisprudência do TST se mantenha inerte, eu cito aqui o inciso 2º da súmula 403 do TST, que diz que, se a decisão recidenda é homologatória de acordo, não há parte vencedora ou vencida, razão pela qual não é possível a sua desconstituição, calcada no inciso 3º do artigo 485 do CPC de 73, pois constitui fundamento de rescindibilidade que supõe solução jurisdicional para a lide. Portanto, Excelência, por tudo que foi colocado, peço que a ação rescisória seja julgada improcedente ou que seja extinta sem julgamento de mérito. Pois não. Doutor Júlio, está tudo exposto aí, né, essa questão. O acordo foi 35 mil, não foi nem pago nenhuma parcela, ela compareceu sozinha, etc., já estava, como se diz, desorientada. E como foi afirmado da tribuna. Se é uma relação familiar, no mínimo ela teria que ser, ainda que não tivesse, por causa da idade, não tivesse ainda interditado, mas acompanhar de algum familiar para confirmar. Porque me estranha também o valor de uma reclamatória de doméstica de R$350 mil. O acordo foi 35, segunda 350. Né, 350. Mas a divergência? Não há não, aquela questão ali já está constando. Vossas Excelências ficam sempre já anotados aqui a questão da suspensão do prazo de CPC e CLT. Mas a decisão unânime nos termos do voto do relator, pois não? Muito obrigada. Está havendo sustentação oral do réu. Boa tarde. Próximo. Na mesma sala, ação rescisória 10.026, é o número 2 da pauta. Relator excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo Carmo, autora Fited Confecções S.A. e réus Antônio Carlos de Oliveira e outros. Presente para sustentação oral, doutor Cleófas Pereira da Silva, pela autora. Deixa eu só ver aqui. Não, porque... Fited Confecções. Doutor Júlio, por favor, a conclusão. Conclusão. Pois não, Excelência. Admita a rescisória. No mérito, julgo improcedente o pedido formulado com foco no inciso 8º do artigo 966 do CPC. Em consequência, resta definitivamente afastada a antecipação de tutela requerida na petição inicial. Condena o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa em prol dos réus. Conceda aos réus os benefícios da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, unânime o julgamento, deverá ser liberado ao réu o depósito prévio realizado. Custa R$ 640 pela autora, calculado sobre 32 mil, valor atribuído à causa. O senhor advogado da autora, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, boa tarde. Pois não, boa tarde. Mais uma vez é um prazer estar presente aqui perante essa egrégia tribunal. Houve um equívoco em relação à sustentação oral, não era sustentação, era assistência. Então, peço vênia e abro mão das minhas razões. Sim. Então deve ter constado um equívoco aqui no ponto. Pois não. Há divergência? Não há divergência. Então, a decisão, nós temos o voto do relator. Próximo. Número 5 da pauta, na mesma sala.
Ação rescisória 10641. Deu Marcelo, não. Tá. Relator excelentíssimo, desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Autor, Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte, réus, sindicatos, empregados e entidades de assistência social e outros. Sustentação oral, Dr. Marcelo Santoro. Processo número 5 da pauta, ação rescisória 10641. Só um minutinho para abrir aqui, para mim que não abri nada. O PJ não consegue nos acompanhar. Tem tanto... pelo réu não veio, não. Não abriu aqui, não. Doutor Júlio, conclusão. Doutor Paulo. Doutor Paulo. Pois não. Admito a ação rescisória e, no mérito, julgo improcedentes os pedidos formulados. Custos processuais pela autora no importe de R$ 600, calculado sobre R$ 30 mil, valor dado à causa. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos patronos do réu, no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC. Se unânime a decisão, reverta-se em favor do réu a importância do depósito prévio, na forma do parágrafo único do artigo 974 do CPC. Proposta de voto. Doutor Marcelo, senhor advogado da autora? Sim. O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, excelentíssimos senhores componentes dessa sessão especializada, nesses individuais, senhor representante do Ministério Público, senhores secretários e demais presentes. A questão que envolve a ASPRON, a Associação Profissionalizante de Menor de Belo Horizonte, e o Senalba já é uma matéria recorrente aqui nessa SDI, nessa segunda SDI, já foram julgadas outras ações rescisórias de ação de cumprimento alusivas a questões muito similares a essa aqui, mas cumpre aqui, uma vez mais, explicar que o Senalba ele ajuizou uma ação declaratória, né, de representação sindical, né, em 2008, se não me engano, e essa ação foi julgada procedente. Ela transitou em julgado, e a partir do trânsito julgado dessa ação que declarava, né, o Senalba como o ente representativo em face da ASPRON, ela veio ajuizando ações de cumprimento ao longo dos anos, relativamente aos direitos contidos nos seus instrumentos coletivos. Todavia, nessa ação declaratória, houve, né, uma grande irregularidade, que foi a ausência de um litisconsórcio necessário, que é o Sindprev, que é o sindicato que envolve as entidades filantrópicas. E a ASPRON de forma inequívoca e inquestionável, uma entidade filantrópica reconhecida, a nível municipal, estadual e federal, né, pelas entidades governamentais. É uma entidade publicamente conhecida, formando profissionais menores ao longo, né, de mais de 40 anos, e, né, inclusive, servidores, né, e magistrados dessa casa, e não se questiona a qualidade da ASPRON como, né, uma entidade filantrópica. Essa ação de cumprimento, essa ação declaratória, ela foi rescindida com um acórdão proferido por esse tribunal, confirmado pelo ST e transitado em julgado, entendendo que a ação declaratória não poderia subsistir sem, né, a existência no polo passivo do Sindprev, que é o Sindicato das Entidades Filantrópicas. Tanto é que, né, houve a rescisão e essa ação declaratória voltou, né, ao status inicial, tendo uma audiência marcada, né, uma sessão marcada agora para o dia 5 de setembro. Tendo em vista, né, a rescisão dessa decisão que declarou o Senalba como ente representativo, a ASPRON passou, então, a mover ações rescisórias em face dessas ações de cumprimento, né? Muitas delas já julgadas em definitivo, em fase de execução, como é o caso dessa presente,
tendo em vista que a origem, né, o vício veio da origem da ação declaratória. E, né, essa seção especializada, ela já julgou 2 ações, né, ações rescisórias, né, declarando, né, aqui no caso, a rescisão da ação de cumprimento exatamente pelo vício, né, de não ter a declaração transitada em julgado da representatividade do Senalba em face da Asprom. A questão que vai envolver essa representatividade ainda vai ser apreciada, né? Ela ela depende de uma ação que retornou ao seu início, que tem instrução marcada para setembro. Então, não há que se falar, né, em manutenção, né, dessa ação de cumprimento, porque a legitimidade do Senalba para propor, né, ela foi desconstituída na medida em que a ação rescisória foi transitada, né, transitou em julgado, foi julgada procedente, né, foi mantido pelo TST e transitou em julgado, né, desconstituindo a legitimidade do sindicato Senalba. A Asprom, né, isso há que se enfatizar aqui, e os documentos que constam os autos, eles são, né, tranquilos, uníssonos em relação a essa situação. Ela, né, ainda que não seja objeto dessa ação aqui, ela é uma entidade filantrópica. E, por ser entidade filantrópica, né, o seu objeto está absolutamente atrelado, vinculado, atraído, né, no que toca ao objeto e à representatividade do Sitimprev. Portanto, né, nesse caso, assim como nos demais, deve ser julgada procedente a presente ação rescisória para desconstituir a ação de cumprimento movida por ente sindical cuja, né, legitimidade não foi reconhecida, né, não foi reconhecida, a ação ainda está em fase de instrução, na fase de conhecimento, retornou à fase de conhecimento e, né, esperamos que essa ação, né, com a presença do Sitimprev, que já obteve em face do Senalba inúmeros, né, provimentos ao seu favor, em situações relevantes, parecidas, envolvendo outras entidades filantrópicas, que seja, né, julgado favorável ao Sitimprev e, no caso, à Asprom, né, já que o sindicato está vinculado à Asprom e vice-versa. Portanto, data máxima vênia do voto do ilustre relator, que já foi relator em outros 2 processos similares a esse, concedendo a liminar em face da Asprom e mantendo e julgando procedente as respectivas ações rescisórias, que seja julgada procedente essa ação rescisória aqui, desconstituindo, né, a decisão que transitou em julgado relativamente à ação de cumprimento, já que, né, a autora não possui legitimidade reconhecida e transitada em julgado, né, por esse tribunal e pelo TST. Sem mais, senhor presidente. Doutor Paulo, algum esclarecimento, por favor? Eu mantenho a proposta, cumprimento, doutor, pela sustentação, acuso o recebimento do brilhante memorial e deixo claro que esse caso aqui difere dos outros, porque nos outros não havia presença do litisconsórcio. Então, todas as alegações que o senhor sustentou aí foram todas secadas no voto, eu estou mantendo a proposta de voto. Pois não. Doutor Marcelo, o senhor, por favor, tem que juntar a procuração. Parece que não há procuração de Vossa Excelência nos autos, viu? Eu acredito que Hein? Que tenha, sim. Não, parece... depois vai verificar, mas me parece que está me comunicando aqui que não há. Mas, de qualquer forma, se houver, tudo bem. Se não houver, 5 dias para juntar. Tá ok? A divergência? Não, a divergência proclama, então, que a decisão unânime nos termos do voto do relator, que esclareceu que esse voto é diferente dos demais. Processo. Próximo. Mesmo não, meu Deus do céu. Ai, caí. O próximo, ainda na mesma sala, é o processo número 11 da pauta, ação rescisória 11.896. Autor, Mineração Morra Azul Limitada, Mineração Olivina Azul Limitada e outros. E ré, Lourdes Correia Filho.
Relator excelentíssimo, juiz Vitor Salino de Moura Essa. É o número 11 da pauta. Inscrição para sustentação oral, doutor Ismar Cabral Menezes, pela autora. Deixa eu ver aqui. Doutor Eduardo, né? Por favor, doutor Eduardo, a conclusão. Não. Eu sou presidente pela ordem, eu sou o relator. Não, desculpa, que eu peguei no final aqui, mas não. É o doutor Vitor Salino. Então, indo diretamente à conclusão, sim, por favor. Nós estamos rejeitando as preliminares e julgando improcedente o pedido de desconstituição da sentença proferida na reclamação trabalhista aludida, que tramita perante a segunda VT de Passos, fundada na alegação de violação literal de norma jurídica. Por conseguinte, fica revogada a tutela de urgência concedida anteriormente e indeferidos benefícios de justiça gratuita formulado por ambas as partes e condenado as autoras ao pagamento de honorários advocatícios. É o voto em julgamento. Pois não. Senhor advogado da autora, né? O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor doutor presidente desta colenda SDI, doutor José Murilo de Moraes, na pessoa de quem cumprimento todos os eméritos desembargadores desta Câmara, ilustríssima representante do Ministério Público do Trabalho, excelentíssimo desembargador relator, doutor Vitor Salino de Moura Essa, a quem temos honra ímpar de estar na presença, ocupante da cadeira número 6 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, senhores advogados, servidores deste egrégio regional, demais presentes. Data máxima vênia, ousamos divergir do voto do relator, no sentido de que a ação foi proposta em razão da falta de procuração regular apresentada nos autos em primeira instância e, da mesma forma, assim prosseguindo o feito em sede recursal. Fundamentamos a nossa tese na súmula 115 do STJ e súmula 383, inciso 1º do colendo TST, também o J 151 da SDI 2 do TST, artigo 103, 104 do novo Código de Processo Civil, artigo 662 do Código Civil, artigo 4º e 5º do Estatuto da OAB e até mesmo a Instrução Normativa do INSS 45/2010, onde em seu artigo 404 trata de procurações com poderes específicos. Não há juntada de procuração nos autos, o processo tramitou por todo o seu período sem regular representatividade. A lei é clara no sentido de que o advogado, não tendo poderes representativos, os autos são nulos de pleno direito. E, no mais, a única procuração apresentada nesses autos, já em sede de execução provisória, em autos apartados, foi uma procuração com poderes específicos para discussão previdenciária. Ao tratar as normas também da procuração tácita, que fosse, quiçá, o entendimento, também não há nada nos autos, não há nenhuma manifestação nos autos de procuração tácita da Constituinte. Trata-se de uma ação primária que envolve acidente de trabalho. Sabemos que é um processo de extrema delicadeza, onde a mãe do decujus, representando a unidade familiar, representa os interesses do falecido, mas a norma, todas as normas legais que podemos verificar impõem a necessidade da regular apresentação de instrumento público e a confissão expressa em defesa por parte da ré, no sentido de que isso realmente não aconteceu por um erro técnico. Por uma falha técnica, deixou de ser apresentado o instrumento procuratório, apenas tão somente. Então, nesse sentido, ousamos, data máxima vênia, em discordar do voto do eminente relator, pedindo pela procedência integral da ação rescisória e anulação de todos os atos, desde a primeira instância, ou, alternativamente, que fosse a partir dos recursos apresentados nos autos, que, da mesma forma, seguiram e foram conhecidos sem instrumento procuratório por parte da nobre advogada constituída. É o que temos para requerer a esta colenda à Câmara. Pois não, devidamente esclarecido.
Quer se manifestar? Mas aqui é questão de mandato tácito. Né? Foi Exatamente. reconhecido o mandato tácito, Vossa Excelência cita, inclusive, vários acordos aqui nesse sentido. Não há divergência. Né? Então, eu proclamo que a sessão, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator com a devida vênia da sustentação. Então, foi por unanimidade, ok? Agradeço a todos pela atenção. Boa tarde. Uma boa tarde. Não há mais sustentação? Não. Não há mais sustentação. As divergências também não há divergência. A que tinha era do doutor Oswaldo, já foi resolvida. Aquelas questões dos mandatos, a questão da suspensão do prazo, que é do doutor Epson, já está registrado. Não tem mais nada, não. Eu verifiquei hoje cedo. Hoje cedo, na hora da sessão. Deixa eu ver o que é do 13. Desembarque declaratório também, está tudo ok. Deixa eu só conferir aqui, ver se tem não. alguma coisa. Que a divergência aqui que aparece no 3 é da suspensão de prazo. Pois é, isso é a suspensão de prazo. Claro, Eu verifiquei às Então 1h30, às 13h30, deu uma verificada na pauta de novo. Então, eu proclamo que todos os demais processos foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. A ata fica aprovada e a sessão é encerrada. Uma boa tarde para todos nós. Deus nos ajude. De embarque também. Férias, né, presidente? Agora eu vou ficar de férias, né? Vou ficar de férias, viu? Semana próxima eu não vou estar presente. Muito obrigado.